Olá pessoal, eu sou o professor Petrônio Gama. Estamos aqui para mais uma aula de biologia e o assunto de hoje é vírus. Vamos estudar? Pessoal, na aula de hoje nós vamos conhecer os vírus. Quem são esses organismos? Primeira coisa que a gente vai ter que saber é que os vírus, eles são organismos considerados não seres vivos. Por quê? Porque eles não têm uma estrutura celular, eles são acelulares e eles são considerados parasitas intracelulares obrigatórios. O que significa isso? Significa dizer que um vírus ele só vai ter atividade quando ele estiver infectando uma célula, parasitando uma célula, obrigatoriamente. E como é a estrutura típica de um vírus? Aqui eu trouxe dois exemplos. Eu trouxe um bacteriófago, que é um vírus que ataca a bactéria, para mostrar para vocês que a estrutura do vírus é formada de cápsula proteica, material genético, apenas. Então, alguns organismos como bacteriófagos, alguns vírus como os bacteriófagos vão apresentar apenas esse material, proteína e ácido nucleico. Esse ácido nucleico, que a gente já viu na aula anterior, pode ser o DNA ou o RNA. Aqui eu tenho o vírus HIV, que diferentemente do bacteriófago, vai apresentar uma cápsula lipoproteica ao redor da sua cápsula de proteína. Então, ele vai ter uma cápsula de membrana lipoproteica, ou seja, de membrana plasmática, envolvendo ainda internamente a sua estrutura, que é formada por cápsula de proteína mais o RNA. No caso do HIV, a gente vai ter um tipo de vírus chamado retrovírus. O retrovírus é um vírus que vai ter material genético RNA e enzima transcriptase reversa. Tá bom? A gente vai falar sobre ele ainda no finalzinho da aula. Os vírus atacam qualquer tipo de estrutura celular. Eu tenho os vírus específicos para bactérias, vírus que são específicos para plantas, vírus específicos para protozoários. Então, existe vírus que ataca qualquer organismo vivo. Basta ser uma célula que ele vai lá infectar e vai causar problema, né? Nós vamos ver aqui que os vírus causam muitas doenças, principalmente para o ser humano, tá certo? Como é que os vírus se reproduzem? Esse momento aqui da aula, a gente vai entender como é que o vírus faz para ele conseguir se reproduzir tão rapidamente. Então, o vírus, eu trouxe aqui como modelo o bacteriófago, aquele mesmo que eu mostrei no início da aula. O bacteriófago, ele vai ter momentos de chegar até a célula, e aí, quando ele chegar na célula, ele vai fazer um processo de acoplar-se nessa célula, aderir-se a essa célula, e em seguida, ele lança sobre a célula, no interior dela, o seu material genético. Então, a partir desse momento que o material genético do vírus invade a nossa célula hospedeira, ele agora vai tentar se decidir o que ele vai fazer. Uma opção é realizar o ciclo lítico. O ciclo lítico significa dizer que o vírus ele passa a usar toda a maquinaria celular e a partir desse momento que ele utiliza da maquinaria celular, ele passa a fabricar proteínas para ele próprio, para ele conseguir se montar novos vírus e depois que ele tiver com todas as suas estruturas formadas, ele simplesmente quebra a parede da célula e vai atacar novas células que estejam disponíveis, tá certo? Então o ciclo lítico ele tem essas etapas. O vírus adere-se à parede da bactéria, no caso ele injeta aqui o material genético, faz todo o processo de replicação viral usando a maquinaria da célula. Depois que ele tiver todo montado, ele simplesmente quebra essa célula. É chamado de lise celular. O ciclo lítico finaliza com esse processo de lise celular. Mas existe uma outra opção, e essa outra opção é o ciclo lisogênico. Do ciclo lisogênico,
O material do vírus pode se acoplar ao DNA da bactéria. Olha que interessante. Ele simplesmente vai ficar inativo. A bactéria não vai morrer. Por quê? Porque ela vai estar com a sua atividade, com as suas atividades sendo realizadas normalmente. A bactéria ela vai continuar sobrevivendo, ela vai dar origem a 2 novas bactérias, mas essas 2 novas bactérias vão estar levando consigo material do vírus. E cada momento que houver nova divisão celular, ela carrega o DNA dela e o DNA do vírus. Esse ciclo é chamado de ciclo lisogênico. Quando o vírus perceber, quando esse material genético perceber que o meio onde ele está já tem um quantitativo de bactérias suficientes, o que é que ele vai fazer? Ele pode simplesmente sair do ciclo lisogênico e começar a construir novos vírus. Ele vai para o ciclo lítico. Olha que bicho dos infernos. Esses vírus são assim mesmo. Eles simplesmente podem se aderir ao material da bactéria, a bactéria continua se multiplicando, até um determinado momento em que ele decide que não, vamos agora começar a atacar. E aí ele começa a reconstituir-se, começa a fabricar novas proteínas virais, começa a se montar, quebrou a célula e aí eles vão atacar novas bactérias, tá certo? Isso eu estou mostrando o jeito bacteriófago, mas alguns vírus que atacam os seres humanos são do mesmo jeitinho, tá bom? Então, como eu disse para vocês, esses vírus que atacam nossas células, geralmente são vírus chamados de adenovírus, vírus que contêm material genético que é o DNA. Aqui no caso eu estou mostrando para vocês o retrovírus, que é o HIV. O HIV, ele é um retrovírus por quê? Porque ele tem moléculas de RNA. Numa aula anterior, nós falamos sobre o processo de transcrição e de tradução do DNA e do RNA, replicação do DNA, e mostrei também como é que faz o processo de tradução, de síntese proteica. E lá nós vimos que uma molécula de DNA, ela dá origem a uma molécula de RNA, ok? Sempre é assim. Agora, no caso do retrovírus, ele tem uma molécula de RNA. E sabe o que é que ele vai fazer? Ele vai simplesmente fazer uma fita de DNA. Esse mocinho aqui, por causa da presença da enzima transcriptase reversa, ele faz o processo da seguinte forma. O RNA entra em contato na célula, a transcriptase reversa, que é uma enzima, transcreve RNA em molécula de DNA. Esse DNA agora vai se juntar ao DNA da célula hospedeira e ali ele começa a produzir agora fitas de RNA do vírus para a produção das proteínas virais. E a partir de então, tudo que ele fizer vai ser para construir novos HIVs. Ok? Entendido isso? Então esse é o processo que o HIV faz. E sabe o que é que o HIV está fazendo? Está destruindo uma célula muito importante do nosso corpo, que faz com que a gente fique imune, que é os nossos linfócitos. Tá bom? Mas a gente vai ver bem direitinho, falar sobre AIDS e HIV numa próxima aula. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos de doenças causadas por vírus. Raiva, gripe, dengue, febre amarela, poliomielite, cachumba, sarampo, o HPV, a AIDS, a herpes, que isso tudo aí, gente, em qualquer material do nosso sistema, vocês vão conseguir encontrar falando sobre essas doenças. E a nossa próxima teleaula, eu garanto falar sobre doenças causadas por vírus, ok? Vamos ver se a gente entendeu tudo, se a gente conseguiu compreender bem o que é que o vírus consegue fazer, as características dele. Questãozinha aí do nosso módulo, falando sobre vírus. Diz assim, os vírus são organismos obrigatoriamente parasitas, uma vez que eles só se reproduzem quando estão no interior de seus hospedeiros. Sobre os vírus é correto afirmar o quê? Letra A diz assim, apresentam características fundamentais dos seres vivos, estrutura celular,
Nunca. Vírus não tem estrutura celular. Letra B. São seres maiores que as bactérias, pois eles não atravessam filtros que permitem a passagem delas. Que é isso? O vírus é bem menor. Geralmente os vírus são seres muito menores, menores do que as bactérias. E as bactérias ainda são menores do que as nossas células, tá? Então, portanto, o vírus não é maior do que a bactéria. Letra C. São formados por uma carapaça proteica, envolvendo retículo rugoso com ribossomos. Opa, tem alguma história aí errada, né? Retículo rugoso e ribossomos são organelas. E nos vírus a gente não tem organelas, porque ele não tem estrutura celular. Letra D. São todos parasitas animais, pois eles não atacam células vegetais. Não, né, pessoal? Eles atacam qualquer tipo celular. Portanto, não é só para animal, não é só para vegetal. Então, só pode ser a letra E. Podem desempenhar funções semelhantes aos antibióticos, ocasionando lise bacteriana e impedir a reprodução das bactérias. Isso mesmo, quando ele fica ali agregado o material genético do vírus com o da bactéria, ele está fazendo isso daí. Ok? Fácil? Então, dúvidas e mais informações, só é acessar o nosso site colégiointerativo.com.br e tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Beijo e bons estudos!